Calorosas saudações, bem-vindos a mais uma React e hoje temos aqui, enfim, o novo economista do panorama nacional, Gel, para quem não sabe, Gel, o antigo homem da luta, um dos dois, não é? Que teve visto já tem algum tempo, tem alguns meses, foi quando ele se exaltou no Maluco Beleza, quando estava a ser entrevistado, sobre políticas económicas, liberalismo, Bitcoin, portanto, sem mais demoras, vamos ouvir Gel e a sua exposição económico-política. Maluco Beleza continua na moda. É só miséria. A única coisa que eu não concordo. A cena do acumular, do fica, cada um por si, o mérito, liberalismo, isso depois só dá miséria, que é o exemplo que tu tens no mundo. Porquê é que o pessoal foge da África e das sítios para a Europa? Porque foi efetivamente o continente europeu e a vertente ocidental que apostou em primeiro lugar em políticas capitalistas baseadas no liberalismo que tu estás a criticar. Percebes? Porque não me parece que, em determinado aspecto, no Senegal, o mercado livre seja propriamente aquilo que é visado em primeiro lugar quando o meu vizinho do lado é um elefante. Não é, Gel? Digo eu. Porquê é que o pessoal quer vir para a Europa? Porque na Europa as pessoas têm direitos. E têm direitos que são conquistados, estão na lei. E na lei vão ficar. Mas quem é que está contra isso? E esses na direitos? lei vão ficar. Gel, mas quem é que está contra os direitos? Isso o preço... Reparem que eu aqui faço um bocado de analogia, não é? O que é que uma coisa tem a ver com a outra? O facto de nós podermos ter um mercado liberal como sendo a iniciativa privada, o motor da economia, e nós termos direitos e garantias, não é? Porque o que o Gel se está aqui a esquecer é que para nós termos a liberdade de termos direitos e garantias previstas na lei, muito mais facilmente essa liberdade política, a nível dos direitos consagrados constitucionalmente, é muito mais facilmente aplicada se no modelo económico da nossa sociedade estiver aplicado também um modelo mais liberal em termos económicos. Eu não sei se ele tem noção disto, não é? Portanto, isto tem imensas visualizações. Eu espero que a maior parte do entendimento público relativamente a estas palavras seja de teor crítico ou antagónico, mas enfim. E nem é por uma questão ideológica, é mesmo por uma questão de técnica. Disso é acabar com a Bitcoin. Então que se dá Bitcoin? Não. E quem lá tem guito? Mas aí- É pá, desculpa lá. aí É assim, isto chama-se... Primeiro, acharmos que os problemas de desigualdade no mundo se resolvem a acabar com a Bitcoin não faz sentido absolutamente nenhum. Primeiro porque o sistema financeiro, embora em determinado aspecto já esteja algo dependente, das criptomoedas, mais concretamente da Bitcoin, o sistema financeiro ainda é inteiramente ou praticamente na sua integridade controlado por sistemas financeiros que são controlados pelo Estado e pela vertente estatal que o Gel supostamente está a defender. Creio, não é? Que isto, perceber um bocado o que é que se está aqui a defender, é um bocado complicado. Mas, portanto, é uma contraproducência no argumento, não é? E, por amor de Deus, vamos ser honestos, a Bitcoin, neste momento, na realidade portuguesa, não é um problema. A partir do momento em que o governo demite 14 ou 13 pessoas no espaço de um ano, eu acho que a Bitcoin e as criptomoedas, serem ou não taxadas, mesmo que isso seja um problema na vertente financeira do país, isso não será certamente das maiores preocupações. Luta. Estás a ver? Isto chama-se a luta. É os que têm e querem muito. E os que acham que têm calma, porque temos que distribuir. Primeiro, isto está errado. Isto está errado. Porque toda a gente, inclusive é o Gel, que na altura cobrava para aí 10 mil euros por espetáculo quando andava nos Homens da Luta, não é? Se não mais. Toda a gente quer muito. Toda a gente. Faz parte da natureza humana. A ganância, a inveja, etc. São sentimentos perfeitamente normais. E não digam que não. Toda a gente quer dinheiro. Toda a gente quer viver bem. Agora, há aqui uma diferença. Há a diferença de que eu quero viver bem, mas à custa do meu sucesso. O que o Gel está a indicar aqui é que eu quero viver bem e, portanto, vou ter que tirar aos outros que conquistaram através do seu mérito e, porque tal, eles têm culpa por terem conquistado o que conquistaram. E isso não faz sentido. Obviamente que nós vivemos numa sociedade em que tem de ter algum equilíbrio social, não é? E por isso é que existem impostos. Agora, não me venham dizer que tem que dar... Quem ganha mais de 80 mil euros ao ano tem que dar 50% do seu salário ao António Costa, não é? Não faz sentido. Não faz sentido. Está ali um que está com fome, e há ali um que não tem dinheiro para o hospital, e há ali uma criança que se calhar tem que ir trabalhar aos 9 ou 10 anos. Calma. Calma, porque isto tem que ser assim. E se tiver que ser à força será já foi. Já. Aí é bem, Gel. O Gel no final, eu já vi o vídeo anteriormente, ele no final diz que não é comunista, mas aquilo que caracteriza pessoas ideologicamente reacionárias no sentido político do termo é efetivamente o facto de serem reacionários no discurso e, portanto, tal e qual como os comunistas o eram, não é? E, portanto, se tiver que ser à força, vai,
Portanto, o GEL critica a liberdade e o liberalismo económico, não é? Mas depois diz que é a favor de fazer a implementação legislativa das leis à força. Portanto, a malta vem para a Europa porque tem direitos, mas para o GEL as coisas eram feitas à força. Está aqui uma mescla de coisas muito interessante. Nada contra o GEL, eu adoro o GEL como humorista, atenção, é literalmente dos meus humoristas favoritos. Agora, economia e política, meu amigo. Agora deixa-me ouvir o Fred. Já foi, e isso não quer dizer que não volte a ser. Porque esta cena da ganância, isso tu estás a dizer, é ganância. Mas aqui parar. É ganância tudo para mim e os outros que se desculpa lá, mas eu sou O gajo é engraçado. Mesmo, o gajo tem piada. absolutamente contra isso. E hoje em dia eu vejo muita malta nova nesta ilusão que a liberalização é que leva ao progresso. É mentira. A liberalização é que leva ao progresso. Em determinados aspectos, não. Mas o GEL, tendo em conta o seu passado, não sei até que ponto é a melhor pessoa para estar a dizer ou a criticar aquilo que é a liberalização em determinados aspectos da vida social. Não sei, digo eu, mas certamente na vertente económica, nós afastarmos o Estado, liberando o mercado para os privados decidirem e colmatarem aquilo que são as falhas que o Estado outrora está a colocar neste momento em Portugal e na Europa Ocidental, parece-me benéfico. Porquê é que a malta nova tem essa visão, Gel? Sabes porquê? Porque a malta nova não cresceu na mesma altura que tu. Na mesma altura em que tu e todos os outros que viviam na altura da década de 80 e 90 andavam a receber subsídios à grande e à pala da União Europeia e era construções por todo o lado. Percebes? Na altura em que houve terceirização económica a asteroides em Portugal e isso depois, posteriormente, prejudicou o país. A malta nova, da minha idade, dos 20 ou até dos 30 anos, que nasceu para lá de 95, ou até mais velhos que já se aperceberam disso, compreendem que o modelo económico que nós temos agora, de dependência externa, de financiamento e de dívida por parte da União Europeia e de outros investidores externos que não colmatam aquilo que é a vontade dos contribuintes portugueses, não dá vantagem absolutamente nenhuma, muito menos liberalização. Se é isso que queres, não dá. Hoje em dia nós temos menos liberdades civis do que tínhamos há 10 anos atrás, portanto, não sei onde é que queres falar, onde é que queres chegar, não é? Até a nível de liberdade de expressão, a nível de liberdade de movimentos, não é? Nós passámos 2 anos fechados em casa por... Enfim, nem vou falar disso. O que leva ao progresso é as pessoas terem mais direitos, com direitos de deveres. E fazes isso como? À força, como tu querias? Era a União Soviética, efetivamente, fazia isso à força. Eram os direitos à força, da classe política. E terem acesso a coisas básicas, como a saúde, como a educação, sem terem que se andar a endividar para ir fazer uma operação. Nós, neste momento, as pessoas em Portugal nem sequer se conseguem endividar para fazer uma operação, nem sequer têm essa hipótese, porque têm que esperar 1000 dias para serem atendidas numa consulta. Portanto, nem chegam a ser operadas, nem têm acesso à consulta. Onde é que queremos chegar? Portanto, a educação e a saúde são pilares terciários. Eu já expliquei isto anteriormente. Vocês, para terem um Estado unitário, como é o caso de Portugal, vocês precisam primeiro preocupar-se com a defesa e os negócios estrangeiros, depois com a economia e com as finanças, e depois sim a saúde e a educação. A malta de esquerda vai começar aos berros por eu estar a dizer isto, mas, meus queridos, vocês vão investir na saúde e na educação se não tiverem segurança e dinheiro no vosso país, porque se estiverem a bombardear a fronteira, se calhar não têm muito tempo para ser operados, digo eu. Se calhar morrem antes de chegar ao hospital. Portanto, falta este conhecimento de realidade. Porque se não houver capacidade financeira e aumento do crescimento económico, como é que nós vamos despender parte desse crescimento económico em desenvolvimento económico na saúde e na educação? Sem dinheiro não se faz nada. E o que é que gera mais dinheiro? É a criação de incentivos à produção económica da iniciativa privada. O Estado não cria nem inova absolutamente nada. O Estado apenas redistribui. E quando estamos única e exclusivamente preocupados em redistribuir, o que vai acontecer é que não nos preocupamos em produzir. Quando não produzimos, temos muito menos para redistribuir. Tão simples quanto isso. Percebes? Porque uns têm e vão onde querem e os outros que se... Porque é o egoísmo. Ok, Gel. Parece um sketch do gajo da Alfama. Percebes? Okay. O egoísmo é feio, mano. Tu podes ter a tua cena, mas o egoísmo é feio. Gel. Vamos agora ouvir o egoísmo faz parte da natureza humana. Em determinados aspectos pode ser feio, mas numa determinada ótica até pode ser benéfico, porque vocês, se tiverem inveja, eu vejo a inveja às vezes como algo saudável. Se vocês tiverem inveja de algo, transformem essa inveja em forma de motivação. Não sou só eu que o digo. O Nietzsche, por exemplo, no século XIX, no meio das suas tripes psicodélicas, o homem já pensava assim. Portanto, canalizar energias negativas para uma forma positiva. E apesar da inveja existir e em determinados aspectos ser má, isso não invalida que ela em determinadas instâncias possa ser positiva. Até para o próprio gel.
Nomeadamente, porque se ele quiser ser melhor politicamente ou economicamente, garanto-lhe que se ele tiver inveja de pessoas melhor que ele vai tornar-se melhor. É uma questão de trabalho. Fred, vamos lá ver o que é Mas só ouvir o Fred. Entretanto, Fred, estou-te a falar do exaltaste coração. E eu acho que isto é... Esse é o problema. O Gel é muito bom rapaz, pá, é um tipo porreiro. Eu adoro o humor dele, já disse. Mas pá, o problema quando analisamos estas questões é que não podemos falar do coração. Temos que falar do cérebro, não é? Porque nós não vamos governar um país com emoções, nós vamos governar um país com racionalidade e lógica. fixe. Porque isto é verdade. É fixe, a podes gente tem que ter expressar noção todas as que há palavras. muita Não é verdade, não é verdade. gente que vive mal. Ok. E porquê é que vive mal? Porquê é que vive mal? Porquê é que vive mal? Pela asfixia da carga fiscal que nunca foi tão grande como aos dias de hoje. É que isto no contexto português é uma literal contraproducência. A carga fiscal e a intervenção estatal em Portugal nunca foi tão grande. E a miséria, ao mesmo tempo, também nunca foi tão grande. Não é? Nunca tivemos tantos pobres neste país. A malta fala da altura do Salazar, em termos de poder de compra. Nós neste momento estamos quase abaixo da altura que se vivia no pós-Primeira República. Portanto, onde é que queremos chegar? Não é? Ok. E que se não há redistribuição, Olha. essas pessoas não vão viver melhor. Gel. Não vais ter redistribuição sem produção de riqueza, meu querido. Vamos ouvir Por o Fred. exemplo, Vamos está-se a falar agora, está-se a falar agora, só para acabar, só para acabar. Ó Fred, tu levantas a lebre e depois não vais estar à espera que um gajo está todos Mas está bem, mas deixa ouvir o homem. Então tio não é assim. Outra coisa, Vá, para está-se a fechar, falar, para fechar. outra coisa. A cara dele. Pronto, está bem. Para fechar, vamos Outra lá. coisa, está-se a falar hoje em dia em que Portugal precisa de ter aumentos dos salários. O António Costa está a falar que nos próximos anos o objetivo é subir em 20% o salário médio. E lá estamos na mesma lenga-lenga. Primeiro, eu não sei, isto é deste ano ou do ano passado, seja como for, mesmo que o António Costa aumente os salários médios em 20%, há aqui dois grandes problemas. Primeiro, é que se totalizarmos e contabilizarmos o total aumento percentual da inflação nos próximos anos, esse aumento da inflação vai ser superior a 20%. Primeiro porque o ano passado já foram 8% ou 9%. Este ano serão mais 5% e se não mais, ok? Vamos ter inflação a um nível inferior, portanto o fenómeno chama-se desinflação. E, portanto, nos próximos anos, certamente o valor dos aumentos dos salários podem ser 20%, mas o aumento dos preços vai ser superior a 20%. Portanto, em termos reais, no salário médio, as pessoas vão ficar mais pobres. O que é que não há aqui para entender? Não é? Epá, falta esta perspectividade. E outro problema é, como é que nós, sem incentivarmos a produção de riqueza neste país, estamos a asfixiar não só os trabalhadores com carga fiscal, mas também os empresários que dão trabalho a esses trabalhadores. Porque se não há incentivo à riqueza e não se cria riqueza, como é que nós podemos, e há inflação superior àquilo que é o crescimento dos salários, como é que nós obrigamos os empresários a aumentar os salários em 20%? Não é? É estranho. Ou a mesma coisa na função pública. Porque se querem aumentar os salários na função pública, só há uma solução. Aumentam os impostos ou então fazem mais multas de trânsito, que é para encherem os cofres do Estado. Não há mais nenhuma hipótese. Ou então recorrem ao crédito, mas aí aumentam a dívida num valor ainda superior ao que temos neste momento. Okay? É um objetivo ambicioso. Não, é irrealista, que é diferente. Que eu apoio. E eu nem votei no Bossa em si. A inflação já vai a 8%. Calma, Boa, eu obrigado. apoio isso. Já vi os empresários todos. Eu gostei deste comentário do Marco. Foi do género. Intervi aqui só para dar esta nota. Vão-nos matar! Ai, não pode ser! Olha se os suecos pensassem assim! Olha se os alemães pensassem assim! Os suecos, em termos da criação do rendimento primário, têm dos tipos de mercados económicos mais livres do mundo. Não é da Europa, do mundo. Não é? É isto que falta perceber. Porque a esquerda normalmente vem com este argumento de que os países nórdicos são sociais-democratas e etc. Socialistas, etc. Quanto muito eles são sociais-democratas. Eles têm políticas redistributivas do rendimento muito, não digo muito elevadas, mas substancialmente elevadas. No entanto, em termos de incentivo de criação de riqueza económica às empresas, eles são dos mais ágeis e mais liberais que existem. E o GEL se calhar não sabe disto. Por exemplo, a Dinamarca nem sequer tem salário mínimo. A Dinamarca, que é um país nórdico, social-democrata e não tem salário mínimo. Portanto, são aqui uns perigosos mestres malvados da Bitcoin e não sei o quê. Não. O problema de Portugal não é ricos a mais, é pobres a mais. É impressionante. Quer dizer, o fixe é nem sequer não haver salário mínimo e ganha tudo uma A Dinamarca não tem salário mínimo, campeão. para depois meia dúzia tem coisa e dizer assim, olha, não tens, sabes porquê? Porque não tens mérito. Porque se tivesses mérito eras como eu, rico, e tinhas um iate. Como não tens mérito tens que andar na... Ninguém diz isto, ok? Ninguém diz isto. Ninguém diz isto que tenha um iate. Primeiro, acredito que em Portugal não haja assim tantas pessoas
com iates, muito sinceramente. E segundo, nós num momento em que temos a classe média completamente destruída, em vez de estarmos preocupados em aumentar a sua riqueza, não, andamos preocupados em criticar os ricos de uma forma completamente nefasta, quando muitos desses ricos, muitas das vezes, permitem que os mais pobres tenham empregos com rendimentos superiores àquilo que era expectável na sua realidade económica. Não é sempre. Há sempre gente gananciosa. É verdade. Mas o mais ganancioso neste país não são os ricos. Não é a classe média nem os pobres. É o Estado. E falta muita gente perceber isso, inclusive é o GEL. Epá, essa filosofia, e é uma filosofia que está muito na moda. Já, vou ter que te calar mesmo. Man, já me calou. Agora já percebemos que tu te exaltaste, é uma cena que está aí. O tio sente. Saiu aí o comuna que está em ti. Epá, não é comuna, eu não sou comuna. São princípios de esquerda. Eu não sou comuna. Não és comuna. Epá, pois é, voltamos a isto. O GEL diz que não é comuna. Eu acredito que não. Mas a narrativa que ele criou aqui, com o contexto reacionário de ser à força, com o contexto de crítica às classes mais altas e até em determinado aspecto à classe média, em favor do proletariado e não sei o quê, e tu que te lixes, epá, já vi o Stalin mais calmo. Tudo bem? Eu não sou comunista. Eu sei. Fred, o que é que te apetece dizer? Por aqui, o estilo maluco. E acaba aqui. Bom, o GEL, pá, dos meus humoristas favoritos, pá, mas na política e na economia, pá, o GEL. Por amor de Deus. A sério. É pá, tira umas férias. A sério, pá, a sério. Olha, ou então faz assim. Abre uma empresa de sal grosso e vende. E depois percebe a carga fiscal que tens. Se tiveres um empregado que venda sal grosso, se lhe quiseres pagar 1.700 euros, tens que despender 3.400 do teu. Não sei se estás a perceber, porque 1.700 vão para o boss em si, como tu estavas a dizer. Bom, malta, ficamos por aqui. Espero que tenham gostado. Vou ter que fazer muitos cortes. Não a mim, eu nunca corto isto, mas é mais às asneiras que o GEL disse. Mas pronto. Metam like, subscrevam e partilhem. Sigam-me no Instagram, no Twitter e no Rumble. E acima de tudo, cultivem-se. E até à próxima.